Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! E aí, minha gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse podcast Vamos Juntos. É com muita alegria que eu, Padre Neto, te recebo aqui em mais essa edição do podcast. Quero só esclarecer o que aconteceu, né? Semana passada a gente avisou aí a quem a gente pôde. Infelizmente, a gente não teve condição de trazer o podcast, de lançar o podcast. Semana passada eu estava cheio de atividade e infelizmente a gente não teve como se articular para poder lançar o podcast. Também quero agradecer a vocês as orações de quem soube, né? Eu fiz 1 ano de padre, dia 12 de dezembro. E no dia 16 de dezembro eu fiz mais 1 ano de vida. Então eu estive aí esses dias também com a minha família. Passei muito tempo com a minha família, viu? 5 longos dias, brincadeira. Eu passei só 5 dias em casa. Foi muito pouquinho. Eu tô assim, coração apertado, porque eu vi minha família, minhas irmãs, minha sobrinha, o pessoal todo da minha casa, minha mãe, minha avó. E assim, eu tô com muita saudade já de todos vocês. E, enfim, paciência, né? É como disse minha mãe, né? Você tem que abraçar cada vez mais e com amor a sua missão. Infelizmente, eu não vou estar em casa na noite de Natal, mas felizmente estarei com a minha comunidade, celebrando o Natal, trazendo também esse momento forte de oração para tantas outras famílias que vão celebrar conosco. E outra coisa, como tem sido a sua preparação para o Natal, hein? Viveu bem o Advento? Vai com tudo para a missa na noite do dia 24? Também no dia 25, quero mesmo saber, hein? Conta aí pra gente depois nos comentários. Por falar nisso, quero saber se você já nos segue no Instagram. Procure lá o nosso perfil. O nosso perfil é da AJS Caetés no Instagram. Vou passar aqui ele bem direitinho pra vocês. O perfil é AJS Caetés _, tá? É bem facinho, a JS Caetés _, você vai encontrar o perfil da gente. Inclusive lá tem um comunicado dizendo que não saiu o podcast semana passada. Mande também mensagem pra gente, nos ajudando com temas que você gostaria de escutar aqui no nosso podcast, que fossem discutidos a respeito da nossa fé, a respeito da nossa percepção de Deus, a respeito da vida dos jovens. Estamos aqui para responder essas questões e a gente conversar juntos, tá bem? Olha, como você já deve ter visto no tema aí do nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre o Natal. Minha gente, o Natal é um tempo lindo em que nós não celebramos o aniversário de Jesus, tá? Gostaria somente de dizer isso a vocês. Pelo amor de Deus, não reduzam o Natal a um parabéns para Jesus. Isso não faz sentido, simplesmente não faz sentido com relação à nossa fé. Nós não nos reunimos toda a noite de 24 para 25 para fazer uma festa de aniversário para Jesus. Não é sobre isso o Natal. Natal não é tempo da gente ficar lembrando que Jesus nasceu e que faria 2021 anos se estivesse vivo esse ano. Não é isso, não é o fato, não é o objetivo. Como vocês mesmos falam, não é sobre isso. O Natal é um período em que a gente lembra que aquele menininho que veio para a nossa salvação. Eu não sei se vocês sabem, mas o dia 25 de dezembro não foi uma data qualquer, tá? 25 de dezembro não foi o dia específico, não há o registro de nascimento em que diga que Jesus nasceu este dia. O dia 25 de dezembro foi escolhido por nós cristãos para a gente se lembrar como sendo um dia em que o sol nasce primeiro e que passa muito tempo no céu, pelo menos lá no Oriente. Aqui nós celebramos que este grande sol, essa grande luz ilumina a nossa vida, nos traz a salvação. Então é por isso que a gente faz essa celebração tão bonita. A gente celebra o Natal para nos lembrarmos que o Senhor está no meio de nós. Ele é como a gente, Ele sente a nossa dor, Ele sente a nossa alegria, sente a nossa tristeza. Nasceu de mulher, nasceu conforme a nossa humanidade. Para quê, minha gente? Deus se aproxima de nós para que a gente saiba como se aproximar de Deus. Esse é o grande objetivo do Natal.
No Natal, diferente da gente cantar parabéns por mais um ano que Jesus está vivo, a gente, na verdade, louva a Deus porque a salvação da gente veio de uma maneira tão linda, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão profunda. O Natal do Senhor, a gente viu ser preparado nessas últimas semanas com o Advento. E aí, ajudados pelos personagens do Advento, pelas grandes figuras do Advento, a gente preparou bem o caminho do Senhor. A gente está disponível como Maria à vinda de Jesus, como Maria e como José. Nós ficamos alertas, esperando o Senhor chegar, como nos lembra o profeta Isaías. Será que a gente ficou alegre nessa esperança? Esse tempo de preparação para o Natal é o tempo que nos lembra o Senhor que vem para a nossa salvação. E de que forma vem Jesus? Mais do que a gente pensar numa data específica em que ele nasceu, é importante a gente lembrar que ele sim está no meio de nós, que veio em nossa carne, que se tornou um de nós para nos mostrar como sermos de Deus. Jesus se parece com a gente para que a gente entenda como devemos nos parecer com Deus. Como devemos finalmente fazer a vontade de Deus, diferente dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que descumpriram a vontade de Deus, foram desobedientes àquilo que o Senhor queria. O Natal nos ajuda de diversas formas a olharmos para a graça de Deus e entendermos que o seu amor quer nos transformar em amor, em criaturas novas. O Natal serve para a gente fortalecer a nossa confiança no Senhor que nos salva. Natal é tempo de rezar, de celebrar, de ser solidário, é tempo de reconciliação, é um tempo importante da gente fazer uma bonita reflexão sobre o que o Senhor realmente quer fazer em nossa vida, sobre o que realmente nós devemos fazer em nossa vida, que valor damos a essa vida que nós temos. Sem esquecer, minha gente, que a cena do presépio, e essa cena é emblemática, ela nos mostra um menino que veio pobrezinho, que nasceu num lugar que era completamente inóspito para o nascimento, afinal de contas, era o lugar onde os animais iam comer. Não era um lugar limpo, não era arejado, não era bonitinho. Maria, com seu esposo José, deram à luz o seu filho num lugar completamente inóspito. Foram rejeitados de estar em uma hospedaria, porque certamente o sangue, que era algo considerado impuro pelos judeus, principalmente o sangue derramado pela mulher que estava menstruada ou que estava parturiente, como era o caso de Maria, deixaria impura aquela hospedaria, logo o povo não ia querer ficar ali hospedado. José e Maria foram rejeitados por alguns costumes que estavam focados apenas em quê? No lucro. Pois é, o Papa Francisco também em outros momentos de reflexão já fez severas críticas ao consumismo, dizendo até ano passado que o consumismo sequestrou o Natal. Foi assim a expressão dele. Então é importante a gente olhar para Jesus, que vem nos ensinar a viver. Tão pequenininho, tão novinho, já ensina para a gente tanta coisa. E nesse podcast de hoje eu vou trazer para vocês algumas diquinhas importantes de como a gente deve viver esse tempo tão lindo. Então, prepara aí. Claro que eu vou estar auxiliado pelo nosso querido, grande amigo, orientador de vida, nosso tudo de bom, Papa Francisco. Pode entrar, Papa Francisco. Brincadeira, gente. Infelizmente, ele não está aqui nessa nossa edição de podcast. Quem sabe não estará numa outra aí no futuro, né? Então, marquem ele aí quando compartilhar. Marquem aí o @ do Papa para ver se ele nota a gente e concede uma entrevista para a gente. Bom, mas em suas homilias sobre o Natal, o Papa Francisco não hesitou em afirmar o verdadeiro significado dessa festa, desse evento tão lindo da nossa fé. Abre aspas, o Natal é mais. Nós vamos por esse caminho para encontrar o Senhor, porque o Natal é um encontro e nós caminhamos para encontrá-lo com o coração, com a vida, encontrá-lo vivo como ele é, encontrá-lo com fé. O Natal é um encontro, fecha aspas. Olha que coisa mais linda, né? Papa Francisco dá essa bela definição
sobre o Natal pra gente. O Natal trata-se, portanto, de um encontro com Jesus, o menino Deus que traz consigo o segredo da verdadeira paz à nossa alma, que anda tão agitada. Nesse encontro com Cristo, nosso querido Papa Francisco nos indica a oração, a caridade, o louvor como caminhos para uma boa preparação para bem celebrarmos o nascimento de Jesus. Então prepara aí que lá vem as dicas. 10 dicas sobre como se preparar para viver bem o Natal. Primeira dica, prepare um belo presépio na sua casa e medite, sem pressa, o papel importante de cada pessoa que nele você colocou. Se você não tem presépio na sua casa, tenho certeza na casa da sua avó, na casa de alguma vizinha, na casa de alguém tem. Então, se você não tem, você fotografa ou então você baixa aí da internet algum presépio e observa direitinho cada personagem. Caso você não tenha e você tenha um dinheirinho aí e vai gastar com besteira, segura esse dinheiro, compra um presépio para você colocar aí na sua casa, juntinho da sua árvore. Acho que vai trazer com certeza um momento bonito para sua casa, um espaço lindo. Medite bem sobre cada pessoa que você colocou nesse presépio. Segunda dica, pare um bom tempo diante desse presépio e, como os pastores e os reis magos, adore profundamente este menino que veio nos tirar da sombra da morte. O Senhor que veio para a nossa salvação. Repara bem esse menininho, tão simples, tão humilde, tão pobre, tão frágil. E este menino é quem nos tira da sombra da morte, esta vida inocente. Terceira dica, rogue a este menino Deus que traga a paz para a sua casa, para as famílias da sua rua, para o seu bairro, para todos os casais, a paz para a igreja, para o nosso país, que tanto precisa. Que Ele derrame sobre todos nós as suas graças e as suas bênçãos. Quarta dica, reconcilie-se com todas as pessoas que ofenderam você, ou que você também ofendeu durante esse ano. Seja um promotor da paz na sua casa, na sua comunidade, na sua rua. Quinta dica, prepare um belo presépio também no seu coração. Tire a poeira da alma, faça uma boa confissão. Coloque nele uma digna manjedoura para receber o Senhor. Sexta dica, olhe para Maria e se consagre a ela, com toda a sua família e as outras pessoas que você também ama. Peça-lhe a graça de fazer a vontade de Deus como ela sempre o fez. Sétima dica, olhe para São José. Peça para ele a graça de imitar a sua simplicidade, humildade, desprendimento, pureza e prontidão em realizar a vontade de Deus. Oitava dica, olhe para os reis magos e, inspirado neles, peça ao menino Jesus a graça de nunca deixar de buscá-lo, mesmo que sua estrela possa nos parecer às vezes escondida, ou que outras pessoas odeiem este menino, queiram destruir este menino. Que a sua mente e o seu coração esteja sempre fixado em direção ao Senhor, e não a outras vozes que queiram confundir, como nós soubemos na história desses homens. Nona dica, estenda a mão. Pode haver muitas pessoas à sua volta precisando de ajuda espiritual e também material. Faça o bem, ajude o próximo. Tem tanta campanha bonita de Natal sem fome, de ajuda às pessoas que sofrem nesse tempo. Por que não fazer parte dessas campanhas? Ou por que não, no silêncio do seu coração, fazer uma doação? Chama lá o seu padre, o seu amigo, o seu coordenador de comunidade, faz a tua doação para alguma família que precise. E 10ª dica, reze por aquelas pessoas que se recomendaram as suas orações e também pelas pessoas que você sempre gosta de rezar, pelas pessoas que você ama. Não deixe a oração de lado. Coloque todas essas pessoas no coração do menino Jesus. Propicie um Natal feliz a quem sofre de alguma forma. Então foram essas 10 dicas para você viver bem este Natal. Pois é, viram aí, né? Essa bonita reflexão que nós vimos, essas dicas para viver bem o Natal são importantíssimas. Mas também eu quero deixar para vocês aqui um presente de Natal. É uma bonita reflexão do Papa São Leão Magno,
este homem santo de Deus escreveu muitas homilias sobre o Natal. E a que eu vou trazer para vocês aqui é a primeira homilia, e ele escreveu, minha gente, no século V, faz muito, mas muito tempo. E eu tenho certeza que mesmo sendo escrita há tanto tempo, ela vai servir muito para a sua reflexão. Esse presente que eu quero trazer para vocês é uma das maiores inspirações que eu já tive para poder viver bem o Natal. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico muito feliz, muito inspirado, muito emocionado, porque eu acho que ele contém aí uma grande orientação para a gente viver bem o Natal. E como nós estamos assim na beirinha do Natal, eu acho que ele vai servir sim para te inspirar, para você ir para a sua celebração de Natal bem feliz. A outra coisa, viu? Não deixe de celebrar o Natal, de participar da festa de Natal na sua comunidade paroquial, na sua igreja, onde você estiver, celebre. Se você não puder ir à missa, não deixe de celebrar também em casa. Na internet existem vários roteiros, inclusive a CNBB disponibiliza de graça roteiros de oração em família, para a gente poder celebrar o Natal em família. Basta você procurar assim, roteiros de oração de Natal em família, CNBB. E aí você vai encontrar o material lá de graça, eu já baixei, já vi, achei lindo inclusive, tem muita reflexão boa, tem muita música boa, é maravilhoso, acho que vale a pena também você dar uma conferida por lá. Bom, mas continuando o que eu falei para vocês, né? Está aí então o grande presente desse nosso podcast para vocês, esse texto lindo do Papa São Leão Magno, que com certeza vai inspirar você a viver bem esse Natal. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima a vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. Eis porque, no nascimento do Senhor, os anjos cantam jubilosos, glória a Deus nas alturas, e anunciam paz na terra aos homens de boa vontade, como vemos em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Eles veem a Jerusalém celeste ser formada de todas as nações do mundo. Diante dessa obra inexprimível do amor divino, como não devem alegrar-se os homens em sua pequenez, quando os anjos em sua grandeza assim se rejubilam? Amados filhos, demos graças a Deus Pai por seu Filho no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo, como diz Efésios 2, versículo 25, para que fôssemos nele uma nova criação, nova obra de suas mãos. Despojemo-nos, portanto, do velho homem com seus atos, e tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos às obras da carne. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno da tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz do reino de Deus. Pelo sacramento do batismo te tornastes templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaias sob o jugo do demônio, porque o preço de tua salvação é o sangue de Cristo.
Viu só, minha gente, que texto lindo. Te agradeço muito pela tua companhia. Nós do podcast Vamos Juntos desejamos um lindo, um feliz, um santo Natal. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até semana que vem. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.